Fortaleça os artistas vivos. No podcast de hoje, na realidade, Diálogos da Zona Leste para o Mundo, eu trago uma artista excepcional, mulher preta, 21 anos, formada em artes visuais, que tem trabalhos incríveis. Ocupou a Red Bull Station, ganhou vários fomentos, por exemplo, o Vai, e que continua ganhando vários outros prêmios e notoriedade dentro da própria quebrada e fora dela. Quando falamos sobre Liana Azura, estamos falando sobre o trabalho de protagonismo preto, mulherismo africano, ancestralidade, design, cinema, fotografia e pintura. E além disso, ela é uma das organizadoras do coletivo Morfose, que é um coletivo de audiovisual do extremo leste de São Paulo, que em 2019 teve o prazer de ser fomentado pela iniciativa Vai e que teve a oportunidade de desenvolver o curta-metragem Síntese, que sai esse ano, de 2020. Como falamos no começo do podcast, por favor, valorize os artistas vivos e apoie iniciativas independentes. Nazura fala que somos a continuação do que passou e o fruto que gera o futuro. O curta-metragem Síntese une pessoas que mudam o dia todos os dias, um pouco do mundo também. Somos o que a arte precisa e nos doamos a ela, como um todo, como você, como agora. Querido leitor, se permita sentir sua sensibilidade e pode ter certeza que ninguém nunca, jamais esquecerá de quem nós somos. Então, essa é a ideia da síntese. Eu quero que todo mundo dê uma olhada, apoie, comente e compartilhe. E bora começar a entrevista. Eu gostaria de saber de onde veio a ideia do seu nome artístico. Então, quando eu estava fazendo ETEC, a gente teve que escolher um nome para criar uma identidade visual, né? E aí, desde então, eu queria que fosse algo relacionado a, tipo, minha produção artística. Eu aproveitei a oportunidade do trabalho também para pensar nessas questões, sabe? Como eu ia apresentando o trabalho, como eu ia me apresentar. A Lia vem de Natália, porque eu tinha um professor que me chamava de Natalia. Aí eu falei assim, vou usar o Lia porque é bonito. E na Azura é Achante, é um nome Achante. Nossa, é uma etnia africana que significa, tipo, o dianteiro, é quem tá à frente, sabe? Então, tipo, Lia Nazura. E aí eu gostei do Nazura porque eu falo que quando eu tô produzindo, tipo, a Natália, ela dá lugar a um outro ser, sabe? É tipo, é um ser que se coloca à minha frente, não à frente das outras pessoas, sabe? Eu gostaria de saber o que te motivou a escolher a área de artes como formação? E se sempre foi a sua primeira opção de curso? Geralmente, quando a gente quer fazer artes, a gente tem uma relutância muito grande por conta desse estereótipo de mercado, né? De achar que, tipo, o mercado de trabalho é muito escasso e a gente não vai ter muita oportunidade de trampo mesmo. Só que, tipo, eu não me via fazendo outra coisa, sabe? Eu já prestei para outras coisas, tipo, já prestei para marketing, acabei não passando. Aí foi quando eu fiz comunicação visual e eu vi que as áreas que eu mais me identificava no curso eram as áreas que estavam mais ligadas a artes do que a design, tá ligado? E aí eu fui ver onde meus professores estudavam. Aí eu vi que eles eram formados em artes na Cruzeiro do Sul. Aí eu fui pesquisar sobre a universidade e tal. Aí foi quando eu decidi fazer, que eu falei, velho, não me imagino fazendo outra coisa, não tem como eu fazer outra coisa, se eu tiver, tipo, querendo ingressar em outra área, eu vou estar, tipo, mentindo pra mim. Aí foi quando eu fui e resolvi fazer isso, sabe, investir nisso. E como foi seu processo acadêmico na Cruzeiro do Sul? Foi bem complexo. Tipo, é bem dual, né, porque foi difícil pra entrar, porque eu era bolsista, né, eu era bolsista do ProUni, e aí saí de uma escola pública, sem subsídio nenhum, tipo, todo o processo de estudo eu fiz sozinha. E quando eu entrei na faculdade, tipo, rolou aquele impacto de um déficit muito grande.
de não saber muitas coisas que eram conversadas porque eu não tinha tido contato, né? Mas eu sempre Sim. me virei muito só, assim. E aí a treta do mundo acadêmico é que eles não estão preparados para questões raciais, sabe? Uhum. E eu não falo nem de forma de, de resistência só, mas eu falo de temática mesmo, sabe? Que os Sim. professores às vezes não sabem o que você está falando. A sua pesquisa ela é invalidada pelo fato dela abordar tipo uma questão que eles não entendem. E aí, tipo, no meu PEC, que foi meu trabalho final, né? Eu fiz sobre filosofia africana no processo de criação. E a minha professora chegou em mim e perguntou se era tão válido eu ficar levantando uma bandeira, sabe? E eu Uhum. falei, mas não tô levantando bandeira, eu tô estudando, tô fazendo uma pesquisa individual como todo mundo aqui, sabe? E a Uhum. pesquisa era sobre minha família, era sobre a minha ancestralidade, etc. E aí eu tinha uma amiga que estava fazendo sobre a ancestralidade asiática, né, uma mulher amarela, e aí a pesquisa dela foi super elogiada pela mesma professora, sabe? Eram, Uhum. tipo, dois pontos de partida muito semelhantes, só tinham perspectivas diferentes, e a minha não é, a minha era levantar bandeira, sabe? Mas ela era uma boa pesquisa. E aí, Uhum. tipo, eu sinto que a academia ela não tá preparada. E quando, tipo, a população preta ela entra na faculdade, ela vai perder muito tempo se desgastando, querendo que a faculdade engula ela. Tipo, é o que eu não recomendo, assim, sabe? Porque, tipo, universidade em si já é um processo muito doloroso. E ainda você ficar se desgastando com esse tipo de coisa torna o processo ainda mais nocivo. Tipo, velho, faz o seu. Já não vai pensando que, tipo, tá todo mundo de ouvido aberto pra disputar, sabe? Porque as pessoas não estão, elas não ligam. E aí, tipo, faz sua pesquisa, enriquece o seu trabalho. Sempre pense em você primeiro, sabe? Sim. Tipo, vai ver tudo que é melhor pra você de lá e sai de lá tipo, tranquilo, assim, sabe? Uhum. Mas é um processo bem chato, assim. Foi um processo bom. Consegui, tipo, me encontrar em bastante coisa. Mas eu também batia de frente com muita situação que eu sabia que eu só tava passando porque eu era negra, sabe? Se eu fosse branca, eu não teria passado. E com todas essas situações, como que você se enxerga atualmente? Nossa, eu me enxergo agora como artista já, sabe? Eu acho que eu Uhum. consegui romper essa barreira da autoestima que não permite a gente se ver desse jeito, né? Mas hoje eu me enxergo como artista sim, eu me enxergo como artista independente. Porque todos os processos que eu passei para alcançar o currículo cultural que eu tenho hoje foi um processo bem individual, sabe? Eu nunca tive muito auxílio de pessoas, de profissionais e tal. Tudo que eu tive que fazer foi aprendendo sozinha. E aí hoje Uhum. eu me vejo como uma artista, como uma produtora de um conteúdo contemporâneo, sabe? Como, sei lá, eu me vejo como um nome nessa cena, sabe? Sim. Consigo me sentir localizada agora. Você acha que o local onde você mora influencia na sua arte? Que na verdade agora onde você Então, morava? na real, onde eu morava, né? Porque agora eu tô Uhum. morando no Carrão. Então, Mas ambos, influencia fala pra muito, né? mim se aonde você morava influencia e depois me fala se agora também influencia você morar no Carrão. Então, eu sempre desenvolvi coisas que fizessem questionamentos sobre o conhecimento que as áreas periféricas de São Paulo têm, sabe? Uhum. Tipo, para que as pessoas entendessem que a academia não é detentora de todo conhecimento. E eu sempre uso o exemplo que, tipo, para um favelado aprender o conhecimento acadêmico é muito mais fácil do que um acadêmico aprender toda a vivência de um favelado e todo o conhecimento de um favelado, tá ligado? Uhum. E, tipo, eu acho que isso influencia de uma forma que eu consigo tentar fazer com que as pessoas que estavam ao meu redor ali vissem minha produção como um exemplo, mas, tipo, também vissem a minha pessoa como uma referência de algo, sabe? Uhum. Então, quando eu fui estagiar, né, porque como eu fiz licenciatura, eu tenho um pé na educação, né?
quando eu fui estagiar, eu estagiei na mesma escola que, que eu estudei, ali no Jardim Romeu. Uhum. E é muito louco você ver que as crianças elas não têm referencial nenhum. E que elas, tipo, desacreditavam quando eu falava que eu tinha estudado ali, sabe? Sim. E aí eu acho que, tipo, ela não influencia só, tipo, de maneira direta, assim, sei lá, e agora eu quero falar do meu bairro. Mas é um lugar que eu devolvo sempre tudo que eu aprendi, sabe? Então, tipo, quando eu escolhi estagiar numa escola que é de lá, no projeto que eu tô fazendo pro VAI, as oficinas vão ser realizadas lá, sabe? Então, Uhum. tipo, todo o conhecimento que eu adquiri do lugar, eu tenho que devolver de alguma forma, sabe? Sim. Não só usurpar, tipo, sugar aquilo, falar não, porque eu sou de periferia, nasci na favela, só que nunca devolver isso pra favela, sabe? Sim. E morar agora no Carrão? Ah, morar no Carrão tá me dando uma qualidade de vida muito diferente, né? Porque, tipo, viver em São Paulo é viver o difícil já, né? Quando a gente Uhum. mora no extremo é bem mais complicado. Só o fato de eu conseguir chegar na minha casa mais rápido, eu diminuí em uma hora o transporte que. Em uma hora e meia, o tempo que eu ficava no transporte. Então, Caramba. tipo, eu consigo me alimentar melhor, eu consigo, tipo, ter mais tempo para trabalhar, ter mais tempo para desenvolver minhas coisas, meu cansaço diminui mais. Então, tipo, melhora nessa questão, sabe? Mas não é um lugar que eu me sinto pertencente, assim, Uhum. sabe? Não é um lugar que eu olho e falo, ah, isso aqui eu sou daqui. Tipo, eu sei que eu não sou daqui, sabe? Que eu tô aqui. Sim. Mas eu acho que também é um processo de adaptação, porque faz pouquinho tempo que eu tô morando aqui, faz só 4 meses. Nossa, um pouquinho mesmo. E no seu bairro, alguns projetos artísticos, educacionais? E se tiver, qual que você participou? Lá no Rubru, Isso. nossa, no Rubru tem alguns projetos que a escola mesmo desenvolve com os alunos, né? Uhum. De algumas temáticas artísticas. Tem a fábrica de cultura, tem o CCA, tem o SASF. O que que é o CCA? O CCA é como se fosse uma ONG, Uhum. mas Cê- eu não sei se ele é uma ONG, gente. É um centro de educação Uhum. que as crianças ficam, né? O Sim. SASF, ele é tipo uma área de assistência social, né? Então, às Sim. vezes, ele fornece. Todas as oficinas que a gente vai fazer vão ser feitas no SASF. Uhum. E E você já outra, participou de algum? eu participei de algumas palestras lá, Uhum. de psicologia e tal. É que eles são mais pra, tipo, orientação, sabe? Tipo, eu Hum. preciso fazer meu ID jovem. Você vai lá, eles conversam, marcam pra você, tudo isso, sabe? Ah, entendi. Mas eu participava mais na escola mesmo. Quando eu estudava, eu participava dos projetos da escola. Tipo, tinha os projetos de Halloween, de épocas sazonais, assim, que eu acabava participando na parte de ilustração, sabe? Sim. Na sua opinião, qual é a importância de um arte educador nas periferias de São Paulo? O nosso sistema de educação é um sistema de educação que ele não visa o, o, o conhecimento, sabe? Uhum. Ele não visa a troca. Eu falo de professor para aluno e de aluno para professor. Ele coloca uma hierarquia que esse contato não acontece. Então, tipo, os professores hoje eles chegam nas salas de aula desmotivados, o salário é ruim, a estrutura é ruim, os alunos chegam da mesma forma e aí a gente tipo cria um impasse muito grande, sabe? De eu não quero ensinar, não quero ensinar e eu também não quero aprender. Então a gente cria uma escola que tá falida, sabe? Uhum. Principalmente nas escolas públicas. Então, quando a gente vai falar de arte educador na periferia, a gente tem que entender que ele não pode chegar lá falando que a arte é um negócio extremamente elitizado, sabe? Sim. Para como quando as crianças olharem, elas se veem nunca fazendo isso. Ele não pode banalizar a arte falando que é um negócio que qualquer pessoa faz, sabe? Entendi. Mas, tipo, trazer isso para um campo mais realístico e dar a possibilidade deles saberem que, tipo, qualquer um tem essa capacidade de se desenvolver artista, sabe?
Sim. E, tipo, a arte é uma matéria que vai te fazer discutir o seu sensível. É extremamente essencial que a gente, como ser humano, discuta a nossa subjetividade, sabe? A gente tem vários campos objetivos dentro da escola, que tipo, são as matérias de português, as matérias de exatas, mas a Uhum. gente não tem, a gente tem esses campos subjetivos que são muito invalidados, que são tipo arte, filosofia. E Sim. aí, tipo, se a filosofia ela discute esse campo dialético que é o interno e o externo, a arte ela vai focar nesse interno, nessa subjetividade interna. Então, tipo, para que a gente entenda o outro, para que a gente entenda a sociedade, para que a gente se entenda, a arte é extremamente necessária, sabe? E na Uhum. periferia ela pode ser tipo uma oportunidade de salvar a vida de alguém, sabe? Quais são as suas influências para o desenvolvimento dos seus trabalhos? Nossa, que pergunta difícil. Então, é que eu me baseio em muita coisa, sabe? Uhum. Tipo, eu curto muito, muito filosofia e Uhum. muita música. Então, tipo, eu tenho uns pilares que é filosofia, música e cinema. Então, tipo, são três campos de influência e um deles é minha linha de pesquisa, que é cinema. Uhum. Mas eu não sei se eu tenho tanta ligação com artistas das artes visuais como eu tenho com os artistas da música, sabe? Uhum. Então, tipo, a Nina Simone, ela acaba se tornando, tipo, um dos pilares de criação pra mim. A Angela Davis também. Nélia Gonzalez, sabe? Carolina Maria de Jesus, que tá na parte da literatura. Sim. Então, tipo, eu tento buscar essas influências fora do campo imagético, sabe? Porque eu Sim. acho que, tipo, antes da imagem chegar, a gente tem que se nutrir de conceitos, sabe? Para que Uhum. a nossa imagem seja fundamentada. Então, minhas influências estão muito mais em fundamentar conceitos do que em fundamentos diretamente imagéticos, sabe? Sim. E você já pensou em algum momento desistir de ser arte educadora? Nossa, diversas vezes. Diversas vezes. É que assim, né? Tipo, a gente tem que ver também que o arte educador, ele é um ser muito multidisciplinar, né? Que ele não Uhum. necessariamente precisa estar só dentro da sala de aula. A arte educação, ela acontece em vários quesitos, principalmente na questão não formal de educação, né? Que é o que a Uhum. gente chama que acontece fora das escolas. Então, tipo, mesmo que a minha vontade, eu entrei na faculdade querendo ser professora, mas eu saí querendo ser artista, sabe? Sim. Mesmo que a minha vontade seja ser artista, eu tenho tipo um quê de didática, sabe? Então, tipo, a minha arte ela já se torna didática. As explicações que eu dou para ela se tornam didáticas. As palestras que eu dou são muito didáticas, sabe? Eu tenho pesquisas que estão sempre focadas nessa parte de arte e educação. E aí, quando eu comecei a fazer os vídeos falando de temáticas artísticas, eu vi muito disso, sabe? Que ali não era mais uma Natália artista, era uma Natália arte educadora, sabe? Entendi. Todo um processo. Nossa, assim. No seu ensaio artístico fotográfico Conectividade, teve enfoque nas mulheres pretas. O que você queria transpassar? Meu, eu queria falar muito de sensibilidade, sabe? Uhum. Porque muitos ensaios que eu tava vendo, não muitos ensaios, né? Não só na fotografia, mas, tipo, a gente tem umas imagens de controle que falam sobre as mulheres negras, que estão sempre focados em alguns estereótipos, né? Que é a agressividade ou a sexualidade, sabe? Sim. E aí, tipo, eu queria quebrar isso, eu queria fazer, tipo, um ensaio que falava da conexão dessas mulheres, sabe? Dessa conexão não verbal, dessa conexão espiritual, ancestral mesmo. E aí foi isso, assim. Conectividade é sobre isso. E aí teve vários corpos, várias histórias. Sim, sim. Que se ligaram muito bem no dia do ensaio. Foi um dia muito leve. Mas foi muito bom aquele dia, saudades. Foi para um trabalho da faculdade. Um trabalho de fotografia da faculdade. A gente tinha que fazer um ensaio com 10 fotos. E aí eram vários corpos, eram várias cores, sabe? Tipo, eram
sei lá, tipo, foi muito doido, porque eram pessoas que às vezes que eu nem conhecia, que amigas chamaram pra trocar, sabe? E que E a aí troca tudo ocorreu. foi eu participei. Isso. Eu vi que você fez um trabalho que é o lado oculto da arte urbana. Eu achei muito interessante. E uma das perguntas tem a ver com isso. Na sua opinião, quem determina o que é arte? Tipo, sistematicamente, quem determina que a arte é o sistema, né? O Uhum, sistema que a gente fala não é tipo uma mão invisível, mas tipo, é o Estado em si. Então, o que está dentro dos museus são arte, o que está fora dele, dependendo do nível de legalidade, não é arte, sabe? Então, uhum, tipo, essa discussão, e já é muito antiga, na real, tem pego artistas, tipo, do mundo inteiro sobre quem vai determinar ou não o que é arte. Então, tipo, eu acredito que o artista determina o que é arte ou não, sabe? Quando ele uhum. tem fundamento naquilo que ele está produzindo, quando ele tem uma crítica, ou ele tem um sentimento sobre o que ele está produzindo, ele em si determina o que é arte ou não. Mas o Estado, hoje, ele está nessa função, sabe? De, tipo, legitimar ou não legitimar o que é uma arte. O que é arte, o que é uma produção artística, sabe? E você acha que a arte urbana é acessível para todos? Bom, depende muito, muito. Aquele trabalho, eu fiz mais um trampo de diagramação, né? Uma Uhum, pesquisa do Ian. Mas eu vejo que, tipo, a arte urbana, ela tá muito mais ligada a questões de legalidade do que a questões de acesso. Então, por exemplo, é uma questão de propriedade, entendeu? Tipo, você fazer um grafite num muro que você não tem autorização, você fazer um grafite num muro em que você tem autorização, tipo, e eu não falo, tipo, autorização do dono, eu falo autorização do Estado, entendeu? uhum. Tipo, a única coisa que vai diferenciar o projeto final é essa autorização, entendeu? O grafite vai ser sempre o mesmo. Então, por que tipo, o que você não vai ter autorização não é arte, é vandalismo, e o que você tem autorização do Estado é arte, sendo que, tipo, é o mesmo produto imagético, entendeu? O acesso Entendi. que as pessoas vão ter é o mesmo. Então, tipo, é uma questão mais de propriedade, de, tipo, de quem é esse espaço de São Paulo, por exemplo, do que uma questão de, tipo, se é ou não acessível, se é ou não arte, sabe? É As um pessoas têm que processo de entender que dominação também, né? exatamente de reapropriação nossa. As pessoas também têm que entender que, tipo, nem toda arte ela precisa ser bonita, nem toda arte ela vai ser agradável. Essa É, noção de belo é entra feita, naquela sabe? concepção, né? O que é bonito e o que é Exatamente. Tipo, feio. a nossa noção de belo, tipo, é totalmente eurocêntrico. E, Uhum. tipo, a arte urbana, pra mim, ela vem como uma forma de quebrar isso, sabe? Tipo, é um confronto direto com esse tipo de produção. E na sua opinião, qual é a maior dificuldade de ser arte educadora? Dentro da Nossa, periferia e fora. eu acho que é a romantização e a demonização da profissão, sabe? Uhum. Tipo, eu considero a arte um sistema epistemológico, sabe? Eu não acho que, tipo, a arte e a educação ela se forma a partir de um vislumbre divino que cai sobre os artistas e eles falam, agora eu vou ensinar sobre esse dom que me caiu nesse momento. Não, tipo, ele vem de base de estudo, sabe? Da Sim, mesma forma que, tipo, todas as profissões têm uma base de estudo, a arte também tem uma base muito, muito científica, sabe? Só que a diferença é que ela tá no âmbito do subjetivo, ela tá num âmbito que não existe, tipo, resultados exatos. É um tipo de estudo muito mais amplo e que vai investigar outros campos da humanidade, sabe? sim. E aí, quando a gente está dentro da periferia, a gente é deslegitimado porque o professor de artes ele vai ensinar você a desenhar, sabe? E aí, quando a gente está fora da periferia, tipo, sendo, sendo arte educador que partiu desse lugar, a gente vai ter que falar só sobre essas questões, entende? Então, Entendo. tipo, toda essa pluralidade é perdida nesse processo. Então, tipo, a gente pode falar de outras questões dentro da periferia e a gente pode falar de outras questões, tipo, que não sejam só periferias fora dela, sabe? Sim. Então, tipo, se ver dessa forma. Nossa, é muito difícil isso, meu Deus. É Você complicado. chega num lugar.
eu E passei ter, por tipo, uma transição, porque eu saí de uma escola particular, que a visão de arte era uma, escolhi ir para uma escola pública para ver essa realidade que eu estava me sentindo muito dentro de uma caixa. E dentro da escola pública, eu tive duas professoras de artes, com dois conceitos diferentes. Uma que realmente ensinava todo o processo de arte, era rígida, mostrava que a gente tinha que ter essa consciência básica, e uma outra que era assim: desenha um círculo, toma aí a nota. sim, E eu sim. percebi Quando a o gente, quando a gente quanto é teve uma opção escasso, porque muitos professores também, por conta do que você falou anteriormente, salário, desmotivação, acaba também reverberando isso. e acaba cedendo a isso, né? Porque a gente fala, ah, é Exato. difícil. Difícil a gente chegar numa sala, tipo, preparar uma aula, preparar todo um conceito de aula, e aí você falar e, tipo, ninguém te ouvir, sabe? Uhum. Tipo, é frustrante, é muito frustrante. Eu acho que essa é a treta que mais me dói, assim, na questão de educação, sabe? É bem chato isso. Você E acha aí que também. você tomar essa atenção, sabe? Porque você tem que tomar essa atenção, você não tem que pedir. Tem que tomar, tem que falar, olha aqui pra mim, vocês estão aqui pra me ouvir. E tem que ter um posicionamento que, tipo, você às vezes nem quer ter, sabe? Você só quer chegar lá, dar sua aula e ir embora. E você acha que também a forma do nosso ensino, de ser um ensino, infelizmente, ainda padronizado, você acha que trava? Porque eu sei que Nossa, tem alguns professores que têm um ensino construtivista, uhum. que tem como ser modificado ao longo das aulas, mas eu acredito também que por conta, vamos pensar em um dia mesmo escolar, tanto de professores que só reproduzem o conceito de, ó, todo mundo olhando para frente, fileiras, copia e Meu, cola. o Foucault, ele fala disso, né? Que os sistemas da escola são os mesmos sistemas de uma prisão, por exemplo, Uhum, sabe? Então, tipo, a pessoa não vê a escola como um instrumento de ensino, ela vê quase como, os alunos se veem quase presos a ela, sabe? Vem como exato. uma obrigação, e não é pra gente ver dessa forma. Então, tipo, a forma que o sistema é construído, que o sistema escolar é construído, desde a estrutura arquitetônica das escolas até o ambiente das salas de aula, tipo, essa coisa de sentar em fileiras, de sair quando o sinal toca, sabe? Isso restringe muito, tipo, a energia da educação, sabe? A absorção da educação. Sim, Então, tipo, tem outros tipos de sistemas de ensino, existem outros tipos de ambientes de ensino, sabe? Que quebram esses sistemas escolares que a gente tem hoje, que poderiam ser muito mais benéficos, mas tipo, não é de interesse do nosso Estado melhorar isso. E aí acaba criando uma carga muito grande em cima dos professores, que é uma responsabilidade de ter que lidar com isso, sem recurso e subsídio nenhum, sabe? Por isso que a gente vê, tipo, muito professor tá adoecendo, sabe? uhum. Muito professor tá doente, tipo, tinha uma professora quando eu fui estagiar, que ela me contou que uma outra professora que me deu aula de ciência saiu da escola, tipo, pediu licença porque ela tava com depressão, tá ligado? E, tipo, eu sei o quanto a escola influencia nesse sentimento, sabe? O quanto é se sentir largada dentro da sua produção, porque tem gente que tem essa paixão por ensinar, sabe? Sim. E é se vê machucado quando você não consegue exercer o que você nasceu para exercer. E entra, eu acho, em outra questão também, a forma como somos avaliados dentro do ensino. Sim. Então, tem muita gente, eu falo principalmente do processo de vestibular. Nossa, o vestibular pra mim é um absurdo. Tipo, E, total absurdo. uhum, de que, É um ó, absurdo. vocês são Tipo, máquinas, vocês precisam se validar por conta de uma nota. né? Sim, tipo, a gente precisa de um sistema pra, tipo, limpar as pessoas que vão ou não vão entrar dentro do ensino superior, sabe? E aí, tipo, eu desenvolvi ansiedade na época dos vestibulares. Foi, tipo, Uhum, o meu ponto inicial, assim, porque eu fazia 4 provas por mês, sabe? sim, E a pressão de, tipo, ser a primeira pessoa a entrar na faculdade da família, sabe? Tipo, de vir de uma escola pública onde eu tive que aprender tudo só, porque eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho.
Uhum. E aí é muito, muito foda isso, muito foda mesmo. Porque, tipo, é uma eliminatória meio higienista, né? Porque a gente sabe quem vai ficar e a gente já sabe quem vai sair, sabe? Exato. Que aos poucos estão mudando, mas ainda é uma porcentagem muito pequena. Não, proporcionalmente é, tipo, ainda muito discrepante. Uhum. Porque nas suas pinturas e ilustrações sempre aparece um terceiro olho. A questão do terceiro olho, ela faz parte, tipo, da minha poética e do meu conceito de produção. Então eu sempre tô batendo na tecla de que a arte, ela vai te fazer desenvolver uma sensibilidade a partir do princípio que você comece a enxergar o mundo com esse olhar sensível, sabe? Uhum. Então, tipo, a gente tem um tipo de observação de mundo muito regrada. E a gente não olha para as coisas de verdade, sabe? O artista, ele é um grande observador de mundo, ele é um grande absorver. Ai, como que é? Como que eu posso conjugar essa palavra? Ele é uma pessoa que vai absorver muitas partes, tipo, do que o mundo constrói, do que a história construiu, do que a filosofia construiu. E ele incorpora diversas outras, tipo, outros elementos. Então, tipo, para ele conseguir ressignificar esses elementos, ele precisa olhar o mundo com essa visão de sensibilidade, sabe? Então, Uhum. tipo, o terceiro olho é esse olho do sensível, esse olho do sentir, sabe? Uhum. É, tipo, por a gente ter muita influência as filosofias ocidentais, né, que partem de Egito não, partindo da Grécia, a gente acabou colocando em caixinhas essas coisas de razão e emoção. E aí, tipo, tudo que parte da razão é algo muito mais superior ao que parte da emoção, sabe? Então, tipo, a gente vê muito isso, por exemplo, quando a gente elenca as matérias da escola. Então, que tem objetivo racional é muito mais bem vista até dentro do mercado do que as que têm objetivo, tipo, emocional e subjetivo. Então, tipo, isso é uma visão totalmente eurocêntrica, totalmente, tipo, colonial. Quando, na verdade, tudo é um, sabe? Então, tipo, o terceiro olho, ele fala que você pode enxergar e pensar com o que você sente, tá ligado? Uhum. Tipo, não só com o que você racionaliza. E quando você começou a pesquisar sobre africanidades nos quadrinhos? Eu comecei a pesquisar no meu TCC, porque, tipo, eu tava entre fazer algo em quadrinho e cinema, só que como eu fiz sozinha, fazer uma produção de cinema é muito difícil só. E aí eu fui para a área dos quadrinhos e aí eu comecei a estudar, tipo, filosofia africana dentro do processo de criação, como eu ia Uhum. usar de conceitos da filosofia africana para colocar dentro do meu processo epistemológico de criação. E quando eu fui pesquisar a representatividade negra nos quadrinhos durante a história dos quadrinhos, assim, foi quando surgiu essa pesquisa. E como você escolhe seus materiais? Ai, meu Deus, difícil. Ai, Por ó, o material exemplo, se artístico é você muito for caro. fazer uma ilustração. Hum. Ó, tem duas questões, né? Tipo, Uhum. se a ilustração é pra mim ou se a ilustração é pro outro. Então, tipo, Uhum. se você quer que eu faça uma ilustração com o devido material, aí eu incluo no preço a compra desse material, sabe? Sim. Só que quando, tipo, é pra mim, eu tenho duas coisas muito relevantes na escolha de materiais, que é o que a gente chama de materialidade, que é o quanto aquele material faz sentido dentro da sua produção, faz sentido dentro da sua poética. Por exemplo, você quer criar uma obra que tem um teor mais agressivo, você não vai usar aquarela, sabe? Porque a Uhum. aquarela ela é fluida, então, tipo, a sensação que ela passa para as pessoas não é de agressividade. Você pode usar, mas, tipo, usar de uma forma totalmente diferente da habitual. Então, a gente tem essa questão de materialidade, que é, tipo, que encaixa no conceito. E tem uma questão financeira também, porque material de arte é muito caro. E aí, tipo, eu produzia muito com nanquim, porque é o material mais barato que se tem, tá ligado? Tipo, eu comecei a comprar agora umas tintas, tipo, tinta óleo pra pintar, porque eu comecei a trabalhar e ter, tipo, dinheiro pra comprar isso. Porque antes eu não comprava porque eu não tinha dinheiro mesmo. Aí eu tinha que me resolver com o que tava lá.
E outra observação é por que nas suas pinturas tem um forte destaque a coloração amarela? Nossa, tipo, eu acho que isso são coisas que eu não sei muito bem trazer de forma verbal, porque o amarelo ele só surgiu, sabe? Tipo, Uhum, de uma forma muito natural. Então eu comecei a experimentar coisas com dourado, com amarelo, junto com o preto da Nanquim, que eu sempre usei. E, tipo, eu sempre pintei muito com nanquim, só que, sei lá, faltava algum tom de alma ali, sabe? Então, tipo, eu falo que o amarelo, ele conduz a luz dentro do meu desenho, sabe? A uhum. nanquim, ela vem, tipo, com a condução dessa sombra, desse preto pesado, dessas linhas agressivas. O amarelo, ele é, tipo, o oposto disso com a questão da luminosidade, sabe? A questão da alma dentro do desenho. O que a ideia do afrofuturismo reflete no seu trabalho? Você comentou que você tem um longo estudo, né, sobre a filosofia africana, e dentro da filosofia africana vem vários pesquisadores dessa vertente, e junto disso tem a ver com o afrofuturismo também. E o que Sim. isso reverbera no seu trabalho? Eu acredito que, tipo, o afrofuturismo, ele não tá só ligado na minha expressão estética, sabe? Uhum, Mas na minha expressão conceitual, porque, tipo, eu crio imagens, tipo, que eu gostaria de ver dentro das minhas aulas de história da arte, sabe? Então, tipo, a gente tem uma. É muito invisibilizado a produção e a representação da população negra, assim como de outras populações também, como a indígena, a asiática, dentro da história da arte, sabe? uhum, É muito fácil, então a gente não vê ou a gente vê, tipo, umas coisas bem por cima, assim. E aí, tipo, eu parei de ficar reclamando desse conceito que não vai mudar, tá ligado? E fui sim, criar imagens que faziam sentido pra mim. Então, tipo, são imagens que eu sei que se as pessoas que têm essa mesma sensação vão sentir o que eu sinto, sabe? Vão sentir algo semelhante a isso. E se enxergarem nela, sabe? Eu não quero ser representatividade de ninguém, eu acho muito pesado esse termo. Acho muita responsabilidade também. Já é muito difícil você se representar no mundo. Imagina querer a carga de representar outras pessoas. Então, tipo, eu crio o que a Natália sente a partir da Nasura e se as pessoas se identificam com isso é um bônus, sabe? Então, o afrofuturismo ele entra numa questão de, tipo, dar essa possibilidade de criação de novas narrativas, sabe? Então, como ele é um movimento que está discutindo uma questão temporal, seja essa de futuro, passado e presente, ele vai dar essa possibilidade para que a gente reflita sobre como vão ser a população negra do futuro, sabe? E não é um futuro tipo, ai meu Deus, futuro robótico, um futuro eletrônico. A gente coloca esses elementos para discutir algumas coisas mais lógicas. Mas é um futuro muito realístico, sabe? Porque se a gente for parar para pensar, se a gente segue como a gente está agora, como que é o futuro dessa população, sabe? Com essas exatamente. questões. Parar para pensar, tipo, que o afrofuturismo também está tipo, discutindo o que os nossos ancestrais fizeram para a gente chegar até essa noção de futuro, sabe? A gente é o futuro de alguém. Sim, e o que a gente está fazendo agora para ser o futuro dos Exatamente. próximos? Quais Exatamente. Então, portas ainda a tipo, gente vai ter ele que coloca. empurrar? Exatamente. Ele coloca a gente numa função de muita responsabilidade, tá ligado? Numa função artística de muita responsabilidade, porque a gente é detentor do nosso presente, a gente é senhor do nosso tempo, tá ligado? E Uhum. aí o que a gente tá fazendo com isso, sabe? Então é refletir bem fundo, assim, o que a gente tá querendo com o que a gente tá produzindo mesmo. Como foi o processo de realizar o projeto Nazuri na ocupação Red Bull Station? Nossa, as pessoas se iludem muito pensando que trampar com marca é algo, tipo, muito glamourizado, né? Eu chamo de vitrine. Porque ninguém sabe direito o que tem por trás daquilo, sabe? Uhum. Quem construiu aquela vitrine, as pessoas só olham a vitrine e acham, tipo, tudo muito bonito, mas foi um processo muito árduo, né? Porque a gente estava em uma outra esfera de criação, a gente estava em um outro local, que era o centro de São Paulo, com uma outra iniciativa, que era a iniciativa da Red Bull. Tipo, foi muito bom ao todo, numa questão de currículo mesmo,
Mas foi um processo mais, tipo, de conexão entre mim e a Sayuri, que é a minha parceira do Nasura, né? Que a gente Uhum. une nossos dois trabalhos de pesquisa do nosso TCC, que é o da que eu tinha comentado sobre a ancestralidade asiática, né? Que ela fala das mulheres amarelas da família dela, eu falava da população preta da minha família. E aí a gente une para discutir, tipo, essa ancestralidade e para falar sobre como a sociedade vê diferentes mulheres racializadas, sabe? Uhum. Tanto a mulher amarela como a mulher preta, e quais são as intersecções que essas leituras fazem, sabe? E nesse processo, desde de escola, de faculdade, agora você ocupando outros espaços, você acredita que a arte é democratizada? Não. Não, porque a gente não tem um espaço democrático. A gente precisa de uma pessoa que está no centro, ela pega um Uber tranquilamente e vai até um museu, sabe? Uhum. Uma pessoa que tá no extremo de São Paulo hoje, ela precisa gastar R$ 15 só pra ir, tá ligado? Sem falar de alimentação, sem falar de tudo isso, e de ingresso e etc. Então, tipo, eu não imagino uma família da periferia que tenha 6 pessoas pegando um dia pra pegar a condução e ir no museu no centro de São Paulo, sabe? Só Uhum. esse passeio ele custa mais de R$ 150. Entende? Então, tipo, não que as artes estejam só no museu, mas a gente mora num espaço que não é democratizado, que o acesso a lugares não é democratizado. Então, a arte que chega na periferia é muito mais uma expressão de si própria do que uma expressão geral artística, Uhum. sabe? Então, tipo, de que arte a gente está falando para ser democratizada, sabe? A gente tem que falar, tipo, da democratização do acesso a fazer arte. E a periferia ainda não se sente pertencente a esse acesso para fazer arte, sabe? Que a gente se vê como um amor de trabalho, não como um amor criativo. E o que que você acha que deveria ser feito como incentivo? Derrubar o Estado. Queria. Não, assim, mas falando sério assim, tipo, eu acho que a gente tem que romper com essas barreiras, sabe? Tornar acessível informações, tornar acessível referências artísticas que vieram da periferia, que criam dentro das periferias, mas também dar acessos a outros âmbitos artísticos, sabe? A Uhum. âmbitos artísticos eu não falo do que a gente aprende na academia, mas eu falo, tipo, de uma noção de arte africana, de uma noção de arte indígena, até mesmo dessa noção de arte que a gente aprende, sabe? Para que a gente tenha acesso ao pacote completo do que é arte, do que são essas expressões subjetivas, da onde em parte, por que é tão necessário criar para que a gente conviva numa sociedade muito melhor, sabe? E a partir do momento que o indivíduo ele entende a si e ele consegue expressar muita inquietação dele no mundo a partir da arte, ele vai diminuir, por exemplo, tipo, a agressividade que ele usaria com outra pessoa, porque ele tem um escape de expressão daquilo, sabe? Muito da minha ansiedade, muito das minhas inquietações com o mundo, elas se tornam imagens, né? Porque é o que eu nasci para fazer, assim, que eu sei fazer desde quando criança. Mas se eu tivesse parado, eu não teria, tipo, como fazer isso, sabe? Então, por isso que eu não acredito que a gente nem nasce artista, a gente se desenvolve artista. E a arte, ela tem essa função essencial na minha vida, sabe? Tipo, me colocar frente a mim e fazer com que eu discuta diversas questões que são tão minhas que eu não consigo nem verbalizar, entendeu? E a última pergunta é: o que as pessoas podem esperar do seu trabalho para quem não conhece? E também para quem conhece. Nossa, tipo, uma coisa que eu tô sempre tentando manter ativa é a inovação, tá ligado? Então, Uhum. tipo, as pessoas não podem esperar inércia de mim, sabe? Tipo, eu não vou ficar parado numa só temática, eu não vou ficar, tipo, produzindo uma só linguagem, eu não vou fazer mais do mesmo, sabe? Uhum. Eu vou estar querendo sempre tocar em pontos de inquietações que partem de mim e que, tipo, vão reverberar nessas pessoas de uma forma que sejam delas, sabe? Sempre respeitando essa singularidade de que cada um vai olhar meu trampo com a sua bagagem. Mas, tipo, meu, de mim nunca vai vir inércia, nunca vai vir esse tipo de comportamento que se contenta com o que tá fazendo. Então, a todo momento eu tô tentando me renovar, sabe? Eu tô tentando, tipo, agregar a minha visão artística, agregar estudo, sabe? Eu não quero uma fórmula de sucesso que a partir do momento que eu atingir,
eu vou começar a produzir só aquilo do mesmo jeito. Não, Deus me livre disso. E você Então, tipo, acredita que os novos fomentos estão ajudando? quais novos momentos você fala? É porque eu acredito isso. Acredito que tem muitos fomentos gerais, o VAI, PROAC, entre outros, e tem novos fomentos chegando, né? A primeira edição do Cultura Negra e fomentos menores. Você acha que isso impulsiona para que normalmente a periferia, infelizmente, não tenha esse acesso e com esses fomentos começa a ter mais esse acesso? Sim, sim, eu acredito que, tipo, os projetos culturais, né, que são fomentados pelo Estado, eles têm essa função importantíssima de, de levar essas artes que não chegam, né? Só que é muito foda, porque às vezes, tipo, a gente tem muita gente que nem é da periferia fazendo esses trabalhos, e o pessoal que é da periferia, por não saber nem escrever, tipo, Uhum, um projeto digital, tá ligado? Acaba não levando esses fomentos. Mas eu acredito que ajuda bastante, porque pelo menos, tipo, a gente tem subsídio para criar, sabe? Quando é artista uhum, independente, a gente tem que criar sem nada. Então, tipo, eu quero fazer um filme, então tem que ir atrás de uma câmera. Isso quando você não grava com seu celular e etc. Mas quando você tem esses fomentos, você tem acesso a equipamento, você pode ter um tempo para criar porque você está recebendo por aquilo, sabe? Então eles tipo, colocam a sua criação mais como um trabalho mesmo. Mas ainda assim é muito difícil, é muito burocrático. A gente pensa que é mil maravilhas, mas tipo, dá uma dor de cabeça também, sabe? a realidade é totalmente diferente. Totalmente, totalmente. É muita responsa levar tipo, arte pra periferia. Você tem que saber o que você está falando, tem que saber o que você quer. Mas também lidar com a burocracia do Estado é algo que a gente está aprendendo, que a gente tem que aprender para poder, tipo, tomar o que é nosso, sabe? Tipo, existem iniciativas invisibilizadas que são pra gente e a gente não tá se apropriando disso. A gente tem que fazer isso, sabe?